Eu não deveria ter ouvido isso. Eu estava sentada na minha mesa, olhando para as planilhas abertas no meu notebook, quando meu telefone tocou. O nome do meu pai apareceu na tela. Pai. Um nome que antes trazia calor, mas que ultimamente soava como uma obrigação. Eu atendi. Oi, pai. Nenhuma resposta. A princípio achei que era uma má conexão, mas então ouvi um barulho, o som de uma cadeira arrastando no chão, um suspiro e depois a voz dele. Ela é um fracasso. Nunca vai ter sucesso. Meu estômago se contorceu. Eu congelei. O telefone, ainda pressionado contra minha orelha. Vamos, George. A voz da minha mãe entrou, mais suave, mas igualmente cortante. Ela está indo bem. Paga a hipoteca, não paga? Meu pai riu com desdém. Isso é o mínimo que ela pode fazer depois de tudo o que fizemos por ela. Você acha que eu estou orgulhoso dela? Ela foi um erro que nunca deveria ter acontecido, uma decepção constante, e ela acha que é bem-sucedida? Ela nunca será nada mais do que uma piada, um erro, uma piada. As palavras penetraram em mim como 1000 pequenos cortes de papel. Minha boca secou, meus dedos apertaram o celular. Eu queria desligar, eu queria gritar, mas eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. Ela tem sorte de ainda fazermos. Questão de mantê-la nessa família. Meu pai continuou. Eu não sei por que ela insiste tanto. Nunca será uma de nós. Foi aí que percebi. Ele nunca teve a intenção de me ligar. Ele se esqueceu de desligar. Foi quando a ligação terminou. O silêncio no meu apartamento era ensurdecedor. Meu coração batia tão forte que eu achei que as paredes fossem tremer. Eu fiquei ali por muito tempo, olhando para o nada. Nos últimos 6 anos, eu vinha pagando silenciosamente a hipoteca deles. Eles achavam que os pagamentos estavam indo para o banco, mas a verdade era que eu estava mantendo o teto deles por meio da minha empresa de investimentos que criei com a ajuda do meu assessor financeiro. Eu comprei a hipoteca deles do banco depois que quase perderam a casa. Eles nunca leram as letras miúdas. Nunca souberam. Eles não faziam ideia de que estavam vivendo à minha custa, e agora eu percebia que eles nunca se importaram. Minha vida inteira eu me esforcei ao máximo para ganhar a aprovação do meu pai. Eu trabalhava mais do que qualquer um, subia mais alto na minha carreira, ganhava mais dinheiro do que ele jamais fez, mas nunca era o suficiente. Nunca seria suficiente. Mas este foi o momento que mudou tudo. Eu expirei devagar, minhas mãos firmes enquanto pegava meu note. Eu abri a pasta com os acordos da hipoteca, o cronograma de pagamento, os documentos de propriedade. Meu pai pensava que eu era um fracasso, que eu não era nada, mas ele estava prestes a aprender exatamente em quem ele vinha contando todos esses anos, e em uma semana ele receberia a surpresa definitiva. Eu não dormi naquela noite. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto. As palavras do meu pai se repetindo na minha mente como um disco quebrado. Ela foi um erro que nunca deveria ter acontecido. Não era apenas um insulto, era a certeza. Na voz dele, o jeito que ele disse, como se fosse um fato, não uma opinião, como se toda a minha existência fosse um incômodo. Eu deveria ter me acostumado com isso. Meu pai nunca foi de oferecer elogios. Mesmo quando criança, eu tinha que lutar pela aprovação dele. Notas altas? Não eram suficientes. Promoções? Esperadas. Comprar minha primeira casa? Perda de dinheiro. Tudo o que eu fazia era ou descartado ou criticado. Mas apesar de tudo, eu me agarrava a uma esperança frágil. Talvez se eu trabalhasse o suficiente, eu conseguiria mudar a opinião dele. Essa esperança se quebrou no momento em que ouvi aquela ligação. Ao amanhecer, eu estava cansada de sentir dor. Estava cansada de sentir qualquer coisa. Eu me levantei da cama, fiz uma xícara de café preto e fui até minha mesa. O brilho da tela do meu notebook refletia em meus olhos cansados enquanto eu abria a pasta rotulada JSC Participações Propriedade número 12, a casa dos meus pais. A hipoteca que eles achavam que estavam pagando estava, na verdade, em meu nome. Banco a transferiu para a JSC Participações anos atrás, quando estavam há meses de perder a casa. Naquela época, minha mãe me ligou aos prantos, implorando para que eu ajudasse, e meu pai se recusou, orgulhoso demais para admitir a derrota. Mas eu entrei de qualquer forma. Eu havia criado o arranjo perfeito. Eles achavam que estavam fazendo os pagamentos para o banco, mas na realidade, cada cheque que enviavam estava indo diretamente para minha LLC. Claro, eu estava cobrindo a maior parte do custo. 6 anos,
6 anos pagando milhares todo mês para que eles pudessem viver confortavelmente, sem nunca pedir um obrigado. Agora, nunca esperando que se ajoelhassem, mas eu esperava decência básica. Eu cliquei nos documentos, minhas mãos firmes enquanto revisava as letras miúdas. Quando configurei a recompra da hipoteca, meu assessor financeiro, Maurício, insistiu para incluir uma cláusula de opção de compra, uma salvaguarda legal para caso as coisas dessem errado. Naquela época, eu ri. O que poderia dar errado? Agora eu não estava rindo. Se eles perdessem um pagamento, a JTSC Participações teria o direito de tomar a posse total da casa imediatamente. Meus pais seriam rebaixados a inquilinos mês a mês, e se não pagassem o aluguel, eu poderia despejá-los conforme a lei estadual. Eles não tinham ideia de quanto poder eu realmente tinha. Me reclinei na cadeira, deixando o peso da situação se instalar em mim. Meu pai achava que eu era um fracasso. Ele achava que eu nunca chegaria a lugar nenhum, mas ele vinha morando sob o meu teto todo esse tempo. Um sorriso amargo surgiu nos meus lábios. Eu tinha o poder de tirar tudo deles. A única pergunta era: eles mereciam isso? Como se fosse uma... Deixa, meu telefone vibrou. Mãe. Oi, querida, você pode vir jantar aqui no domingo? Adoraríamos ver você. Eu fiquei olhando a mensagem. A última vez que ela me convidou para jantar foi por um motivo: dinheiro. Eu pensei em ignorar, mas algo no meu instinto me disse para seguir o jogo. Se meu pai podia fingir que me amava, eu também poderia fingir. Então respondi: claro, estou ansiosa. Uma mentira, mas necessária. Antes de fechar o note, ainda tinha uma coisa para verificar. Meu tio. O irmão mais velho do meu pai sempre esteve ao meu lado. Era a única pessoa na família que me tratava como se eu importasse. Eu mandei uma mensagem para ele. Oi, tio Roger. Preciso te perguntar uma coisa. Você já ouviu meu pai falar algo? Sobre mim? Algo em comum? A resposta dele veio quase instantaneamente. Jéssica, precisamos conversar. Eu não queria ser a pessoa a te contar isso, mas é pior do que você pensa. Meu peito apertou. Pior? O que mais eles estavam dizendo? O telefone tocou, e eu atendi no primeiro toque. Tio Roger? Ele suspirou. Jéssica, eu fiquei quieto tempo demais, mas depois do que ouvi semana passada, não consigo mais. Eu me preparei. O que eles disseram? Houve uma pausa, então. Eles não falam só de você pelas costas, eles estão planejando algo. Seu pai tem procurado saber sobre suas finanças. Ele está convencido de que você está escondendo dinheiro deles. Ele disse à sua mãe semana passada que, se você não entregar mais dinheiro, eles vão achar uma forma de forçar sua mão. Uma raiva fria e afiada se instalou em meu estômago. Eles não eram apenas ingratos. Não eram apenas cruéis. Estavam dispostos a me destruir por dinheiro. Eu respirei lentamente, meus dedos se fechando em punhos. Tio Roger, eu preciso que você faça algo para mim. Qualquer coisa, querida, ele respondeu. Eu preciso de provas. Eu não sabia o que meus pais planejavam, mas uma coisa era certa. Eles achavam que eu era fraca. Eles não faziam ideia com quem estavam lidando, e, em apenas alguns dias, iam aprender exatamente como estavam errados. Passei os 2 dias seguintes me preparando. Se meu pai queria jogar sujo, eu ia mostrar a ele o quão perigoso era me subestimar. Primeiro liguei para Maurício, meu assessor financeiro. Jéssica, ele me cumprimentou, sua voz acolhedora. Acho que essa não é uma ligação social. Exatamente, eu disse, batendo minha caneta contra minha mesa. Eu preciso saber exatamente o quão sólida é nossa concordância sobre a propriedade número 12. Se eles não fizerem um pagamento, quão rápido posso agir? Maurício nem hesitou. Imediatamente a cláusula de opção de compra permite que a JSC Participações assuma a posse total no momento em que eles falharem. Eles não teriam recurso legal, a menos que tivessem 350 mil reais guardados para me pagar. Eu sorri. Eles não têm, então estão ferrados. Exalei devagar, sentindo uma sensação de controle se instalar sobre mim. Bom, eu disse, preciso que você faça mais uma coisa. Fique de olho na conta deles. Eu tenho uma sensação de que já estão com dificuldades e preciso de confirmação de que o próximo pagamento vai falhar. Maurício riu. Isso não vai demorar. Pelo que vejo, o saldo deles está perigosamente baixo. Se não encontrarem magicamente R$ 5.800 até o dia 15, estão ferrados.
Eu olhei para o calendário. Isso era em 4 dias. 4 dias até que meu pai, o homem que me chamou de fracasso, acordasse para perceber que estava vivendo da minha generosidade. 4 dias até que ele tivesse que me implorar por ajuda. Eu não ia dar. No domingo, dirigi até a casa dos meus pais, como se nada tivesse acontecido. A visão da casa deles, a casa que eu possuía, me encheu de uma estranha sensação de desapego. Este lugar já tinha sido meu refúgio seguro. Agora era território inimigo. Enquanto subia à garagem, minha mãe abriu a porta, seu rosto radiante. Jéssica, querida, entre. A empolgação dela era falsa. Eu sabia disso agora. Eu entrei. O cheiro de alho e frango assado preenchia o ar. Meu pai estava sentado à cabeceira da mesa, os braços cruzados, sua expressão ilegível. Minha mãe pairava ao lado dele, colocando os pratos cuidadosamente, como se o jantar perfeito fosse suavizar o que queriam me pedir. Meu irmão Leandro se inclinou na cadeira, sorrindo. Diferente de mim, Leandro nunca teve dificuldades para conquistar a aprovação de nosso pai. Ele era o filho de ouro, aquele que não podia fazer nada de errado, apesar de não ter nenhuma conquista para seu nome. Eu me sentei, meu rosto uma máscara de neutralidade. Jéssica. Meu pai finalmente falou, sua voz carregada de calor forçado. É bom te ver. Eu assenti. Você também, pai. Houve um silêncio desconfortável antes que minha mãe interviesse, sua voz doce como mel. Temos pensado muito sobre família ultimamente, ela disse, alcançando minha mão na mesa. E como é importante apoiar uns aos outros em tempos difíceis. Eu não reagi. Isso é verdade. Meu pai exalou, como se isso fosse difícil para ele, como se fosse ele quem estivesse fazendo o sacrifício. A verdade, Jéssica, é que precisamos da sua ajuda. O pagamento da hipoteca deste mês está um pouco apertado. Um pouco apertado? Eles estavam prestes a falhar, e ele ainda estava minimizando isso. Quanto vocês precisam? Perguntei, fingindo ignorância. Minha mãe hesitou. Estávamos pensando em apenas mais R$ 3.000 por mês. Isso deve nos manter estáveis. Eu quase ri. Eles não tinham ideia de que eu já estava pagando R$ 5.800 todo mês, e ainda queriam que eu jogasse mais dinheiro em cima disso. Coloquei o garfo na mesa, inclinando a cabeça. Isso é muito dinheiro. Não é nada comparado ao que fizemos por você. Meu pai estourou, a irritação rompendo sua atuação. Nós te criamos, te demos tudo. O mínimo que você pode fazer é apoiar sua família. Eu o encarei, meu sangue congelando. O mínimo que eu poderia fazer? Essas eram as mesmas pessoas que me zombaram pelas costas. O mesmo pai que me chamou de fracasso enquanto morava sob o meu teto. Eu tomei um gole devagar de água, controlando minha expressão. Vou pensar sobre isso. Minha mãe exalou aliviada. Oh, querida, obrigada. Sabíamos que podíamos contar com você. Forcei um sorriso. Eles não tinham ideia de que em 3 dias perderiam tudo. Naquela noite, recebi uma ligação de Maurício. Eles falharam. As palavras enviaram um arrepio de satisfação por todo o meu corpo. Eles o quê? Perguntei, fingindo estar surpresa. Não fizeram o pagamento da hipoteca. Maurício repetiu. Os fundos não estavam lá. À meia-noite de hoje, a JSC Participações oficialmente possui a casa. Fechei os olhos, exalando devagar. Estava feito. Meu pai, o homem que me desprezou a vida inteira, agora era meu inquilino. Você quer começar o processo de despejo? Maurício perguntou. Ainda não. Eu queria ver quanto tempo demoraria até que eles percebessem a verdade. Sorri, olhando para a foto de família emoldurada na minha mesa. Era de anos atrás, quando eu ainda acreditava que meu pai era capaz de amar. Ainda não, murmurei. Vamos ver até onde eles estão dispostos a ir antes de quebrar, porque eles vão quebrar, e dessa vez eu não estarei lá para pegá-los. Não precisei esperar muito. 3 dias se passaram e o silêncio dos meus pais estava ensurdecedor. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada de cobranças sobre família, nada. Eu sabia, porque não haviam percebido ainda. Eles ainda achavam que o pagamento havia sido processado. Ainda acreditavam que tinham tudo sob controle. Eles não faziam ideia de que a casa em que moravam, a que chamavam de lar, não era mais deles. Exatamente às 9h07 da manhã de sexta-feira,
A notificação chegou na minha caixa de entrada. Assunto: urgente. Aviso de inadimplência. Propriedade número 12, do Departamento Jurídico da JSC Participações. Abri o e-mail, meu coração batendo forte, uma mistura de antecipação e satisfação. O aviso legal era frio, formal e inegável. Devido ao não pagamento da hipoteca acordada até o prazo de 15 de fevereiro, a cláusula de opção de compra foi exercida, com efeito imediato. A JSC Participações é a única proprietária da propriedade localizada na Rua 2 de Julho. De acordo com os termos contratuais, os ocupantes atuais serão considerados inquilinos mês a mês, sujeitos a acordos de aluguel daqui em diante. O não cumprimento dos termos do aluguel pode resultar em processos de despejo. Eu fiquei olhando para a tela, meus dedos pairando sobre o teclado. Isso era tudo. Eu tinha todo o poder agora. Eu não precisava chamá-los primeiro. Eles vieram. Até mim. Às 9h42 da manhã, meu telefone tocou. Mãe, deixei ir para a caixa de voz. Às 9h47 da manhã, ela ligou novamente. Às 9h50 da manhã, foi meu pai. Deixei-o suar por uma hora inteira antes de finalmente atender. Jéssica! A voz da minha mãe tremia. Minha mãe soltou uma risada nervosa, como se tudo isso fosse uma piada. Essa é a nossa casa. Eu inclinei a cabeça. Não, mãe. Era a sua casa. Mas no momento em que vocês falharam, a JSC Participações assumiu a posse total. Legalmente, vocês agora são inquilinos. O peso das minhas palavras finalmente caiu. Não, isso é impossível. A voz do meu pai interrompeu, sua autoridade usual quebrando com o pânico. A hipoteca é com o banco. Temos pago por anos. Eu deixei aquilo no ar por um momento e então soltei a última bomba. Vocês não estavam ouvindo. Eu ri. Leandro falou. Quer dizer que estávamos pagando aluguel para nossa irmã fracassada todo esse tempo? Ele zombou. Bem, isso explica por que o banco está tão bagunçado. Você deve ter estragado a papelada, como sempre estraga tudo. Eu? Cerrei os dentes, forçando-me a manter a calma. Leandro sempre foi assim, arrogante, cruel, intitulado. Bem, já que você acha que eu estrago tudo, eu disse suavemente, vai adorar essa parte. O aluguel vence em 30 dias, e se não conseguirem pagar, já sabe, né? Me chantageie, destrua minha carreira. Roube de mim se eu não entregar mais dinheiro voluntariamente. Meu pai sempre acreditou que eu era fraca. Ele estava prestes a descobrir o quão errado ele estava. Eu já falei com meu advogado, disse calmamente. Se vocês não pagarem, estão fora. E se tentarem qualquer coisa, qualquer manipulação, qualquer ameaça, qualquer dano acidental à casa, eu vou processá-los, seus ingratos. Eu desliguei antes que meu pai pudesse terminar a frase. Em minutos, meu telefone explodiu com mensagens. Jéssica, por favor. Eu sabia que eles precisavam se sustentar sozinhos. E se caíssem, esse seria o problema deles, não o meu. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos, sem chamadas, sem mensagens, sem pedidos desesperados. Eu quase esperava que minha mãe aparecesse na minha porta chorando e implorando por perdão. Esperava que meu pai ficasse furioso, tentando me intimidar para reverter minha decisão. Esperava que meu irmão arquitetasse algum plano para encontrar uma brecha que os deixasse manter a casa, mas nada disso aconteceu. Em vez disso, ficaram em silêncio. Eu sabia por quê. Eles não estavam aceitando entender e gostariam de discutir a possibilidade de reinstalar a posse. Por favor, entre em contato conosco assim que possível para evitar complicações legais futuras. Atenciosamente, John Rodrigues Melo. Fechei o e-mail com um sorriso. Eles contrataram um advogado, claro que contrataram. Eu encaminhei o e-mail para o meu consultor financeiro. Menos de 10 minutos depois, ele me ligou rindo. Eles não têm um caso, ele disse. Eles assinaram o contrato de hipoteca, assinaram a cláusula de opção de compra, assinaram. Tio Roger veio me ver dizendo, acabei de falar com seu pai, ele disse sem me cumprimentar, seu tom sério. Você precisa ter cuidado. Franzi a testa. O que agora? Ele não está tentando lutar com isso legalmente. Roger suspirou. Ele está procurando outras formas de te fazer ceder. Um calafrio percorreu minha espinha. O que você quer dizer com isso? Ele está ligando para o seu trabalho, tentando te demitir.
Meu estômago afundou. Você está falando sério? Ele me disse palavra por palavra que, se você não entregar a casa de volta, ele vai te destruir de outra forma. Fui até minha chefe. Ele disse algo sobre... Forçando um pequeno sorriso. Eu preciso te falar sobre algo importante em particular. Ela me conduziu para seu escritório, fechando a porta atrás de si. Respirei fundo. Eu preciso te dar um aviso sobre algo. Meu pai... Ele vai tentar me demitir. As sobrancelhas de Laura se franziram. O quê? Eu expliquei tudo. A hipoteca, a inadimplência, as ameaças. Quando terminei, ela soltou um longo suspiro e balançou a cabeça. Jéssica, deixa eu ser clara. Você não vai a lugar nenhum. O alívio inundou minha mente. Nós lidamos com isso. Naquela noite, aconteceu. Uma batida na minha porta, uma batida forte e urgente. Eu soube antes de abrir. Eu abri a porta e lá estavam eles, meus pais. Meu pai estava rígido, seu rosto vermelho de raiva. Os olhos da minha mãe estavam inchados, de tanto chorar. Jéssica, ela sussurrou, por favor. Eu cruzei os braços. O que vocês querem? Precisamos da casa de volta, disse meu pai, sua voz baixa e ameaçadora. Você não tem o direito de fazer isso com a gente. Inclinei a cabeça, sem me impressionar. Eu tenho todo o direito, legal, financeiro e moral. Jéssica, você acha que está ganhando, mas não está. Você nunca será nada sem a gente e um dia vai perceber isso. Algo dentro de mim se quebrou. A última fagulha de esperança que eu tinha de que ele pudesse mudar se despedaçou. Eu o encarei de frente. Então acho que vamos ver, não é? Sem mais palavras, eu fechei a porta na cara deles e pela primeira vez na minha vida, me senti completamente livre. No momento em que fechei a porta, eu sabia que tinha acabado. Não só com a manipulação deles, não só com a... para desocupar o imóvel número 12 do Departamento Jurídico da JSC Participações. Prezados Sr. e Sra. Carter, conforme informado. Anteriormente, o contrato de hipoteca da propriedade localizada na Rua 2 de Julho não está mais em vigor devido ao não pagamento. A partir de hoje, sua locação está oficialmente terminada. Vocês precisam desocupar as dependências dentro de 30 dias. O não cumprimento resultará em um processo formal de despejo. Por favor, certifiquem-se de remover todos os pertences pessoais antes do prazo para evitar complicações legais. Atenciosamente, G. Você está feliz? Eu não respondi. Eles passaram anos me fazendo sentir que eu era o problema, que eu nunca era o suficiente, que eu deveria ser grata apenas por existir no mundo deles. Mas agora eram eles que estavam sem casa, e eu finalmente estava livre. Passaram-se 30 dias. Eu não fui até a casa, não fiz checagens, não perguntei se precisavam de ajuda. Eu não precisava. Maurício cuidou de tudo. Ele confirmou que eles saíram no dia anterior ao prazo, provavelmente tentando evitar o embaraço de serem despejados formalmente. A casa foi, e então eu sorri, mais leve. Eu vendi a casa 2 semanas depois. O mercado estava forte, e em poucos dias ela já estava fora das minhas mãos. O lucro eu usei para começar um fundo para mulheres jovens fugindo de famílias financeiramente abusivas, mulheres que, como eu, haviam sido feitas para acreditar que deviam tudo à sua família só por nascerem, porque eu sabia como era se sentir aprisionada. Eu sabia como era acreditar que o amor precisava ser conquistado, mas eu aprendi algo importante com tudo isso. Família verdadeira não é determinada por laços de sangue, e eu não estava olhando para trás. Bom, agora me diga, o que você achou de tudo isso? Se identifica com a história de Jéssica ou conhece alguém que já passou por algo parecido? Escreve aqui nos comentários. Se gostou, clique em gostei e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias.